pele humana curtida, esticada em molduras de madeira, disposta ao redor de uma imagem de Nossa Senhora, como a moldura de um pequeno altar. 1942. O casarão, na rua Gaspar Viana, 34, em Belém. A família Santos, Francisco, um curtidor de 40 anos, sua esposa Janina, professora de música, e o filho de 18 anos, Vicente. Ano de 1942. Escreva nos comentários sua cidade e a hora exata agora. A polícia abriu a porta do porão em 6 de janeiro de 1942. Encontraram 11 corpos, desmembrados, armazenados em barris com salmoura, esfolados com precisão artesanal. A patrulha policial recebeu uma denúncia anônima. O relatório tinha apenas uma linha. Atividade suspeita, cheiro de decomposição, muitas pessoas entram, poucas saem. O comandante da patrulha, delegado Arthur Bastos, esperava encontrar um esconderijo de opositores políticos. Talvez um depósito de armas, talvez uma gráfica clandestina. Ele não esperava o que viu no porão da Gaspar Viana, 34. Francisco Santos mantinha uma respeitada oficina de curtume e selaria antes da guerra. Ele fornecia artigos de couro de alta qualidade para as lojas de Belém. Seu conhecimento sobre os processos de conservação de pele animal era valorizado em toda a região. A oficina ficava na esquina da Gaspar Viana com a travessa oriental. 2 cômodos no térreo, a moradia no andar de cima e o porão cheio de barris com produtos químicos. O cheiro de ácido tânico era onipresente. Os vizinhos diziam que era possível reconhecer a casa dos Santos de olhos fechados. Aquele cheiro forte e ácido, sempre presente, constante como a respiração da cidade. Antes de 1939, Francisco empregava 3 funcionários. Ensinava-lhes precisão, paciência, respeito pelo material. O couro tem memória, costumava dizer. Qualquer corte errado, qualquer pressa, ficará para sempre. Clientes vinham de todo o estado. Encomendavam bolsas, cintos, capas de livros. Um empresário rico de Manaus encomendou a ele a decoração de seu escritório inteiro, das poltronas às capas de documentos. Francisco concluiu em 6 meses. A qualidade era impecável. Sua esposa Janina mantinha uma pequena escola de música no bairro da Campina. Ensinava as crianças a tocar piano. Tinha a reputação de ser uma professora exigente, mas justa. Os pais sabiam que com Janina Santos seus filhos aprenderiam disciplina. Eles tiveram 3 filhos. Tadeu, o mais velho, morreu de pneumonia em 1936. Tinha 12 anos. Depois veio Vicente. E por último, Sofia. Sofia era a favorita do pai, a alegria da mãe. Olhos azuis, cabelos claros, um riso que enchia a casa inteira. Francisco a ensinava a reconhecer tipos de couro. Janina a ensinava a tocar Dorme, Meu Anjo, no piano. O tifo a levou em outubro de 1939. Ela tinha 8 anos. A doença durou 11 dias. Janina não saiu do lado da cama. Francisco sentou-se na oficina e afiou facas. Os mesmos movimentos pequenos e precisos por horas a fio. Depois do funeral, algo mudou. Os vizinhos notaram primeiro. Francisco parou de abrir a oficina regularmente. Quando abria, não aceitava novos pedidos. Dizia que precisava terminar um projeto. Ninguém ousava perguntar qual. Janina começou a tocar piano em horas estranhas. 3 da manhã. 5. Sempre a mesma melodia. Dorme, meu anjo. Às vezes, ouviam-na cantar. Baixinho. Como se acalmasse um bebê que não estava lá. Vicente interrompeu os estudos no ginásio. Tinha 16 anos na época. Começou a ajudar o pai na oficina. Ou melhor, começou a desaparecer com o pai no porão por longas horas. Saíam de lá com as roupas sujas, com um cheiro adocicado na pele, com o mesmo olhar vazio. Maria Bastos, a vizinha do primeiro andar, lembraria mais tarde em seu depoimento. Eu sabia que algo estava errado, mas durante a ditadura todos tinham seus segredos, ninguém perguntava, ninguém se aprofundava. O medo era mais forte que a curiosidade. No outono de 1940, a vida em Belém parecia suspensa. Batidas policiais nas ruas, repressão, fome, que fazia as pessoas morrerem nas soleiras das portas. Em março de 1941, a perseguição aos refugiados europeus se intensificou. Milhares de pessoas foram marginalizadas, confinadas em áreas vigiadas. As condições eram desumanas. Doença, fome, superlotação. Todos os dias alguém tentava escapar. A maioria morria. Alguns conseguiam atravessar para o lado livre da cidade. Foi exatamente nessa época que os Santos começaram a abrir as portas para os fugitivos. A notícia se espalhou em sussurros. O casarão na Gaspar Viana 34, o curtidor Santos. Ele te esconde, não pergunta por dinheiro. Em tempos onde todos tinham um preço, isso soava como um milagre. As primeiras vítimas chegaram em abril de 1941. Raquel e Isaac Rosenblum. Um casal de refugiados na casa dos 60 anos, fugindo da área vigiada. Tinham apenas as roupas do corpo. Francisco os deixou entrar sem dizer uma palavra. Mostrou o porão.
Prometeu segurança. Ninguém nunca mais os viu. Sua filha, Helena, esperou por notícias no Rio de Janeiro por 3 meses. Depois parou de esperar. Em maio veio Estevão Matos, um estudante de medicina de 24 anos do Rio de Janeiro. Estava fugindo da polícia política. Tinha documentos, algum dinheiro. Falava alemão fluentemente. Pensou que isso o ajudaria a sobreviver. Ele ficou no porão da Gaspar Viana, 34, por 10 dias. Depois, suas roupas apareceram no mercado negro. Vicente as vendeu por 2 quilos de farinha e meia garrafa de cachaça. Ana Carvalho chegou em junho. Uma viúva de 30 anos, professora nos subúrbios de Belém. Seu marido morreu em um acidente no Porto em 1939. Ficou sozinha com a mãe doente. Quando a mãe morreu, Ana não tinha mais motivos para ser cautelosa. Bateu na porta dos Santos em uma noite chuvosa. Estava encharcada, exausta. Janina a abraçou. Convidou-a para um chá. Disse: "Você está segura? Aqui você está em casa." No porão, Ana viu outras 9 pessoas. Tentou falar com elas. Ninguém respondeu. Todos estavam sentados em silêncio com os olhos fixos no chão de pedra. Como se esperassem. Como se soubessem. Os irmãos Dantas, Henrique e Madalena, chegaram juntos em agosto. 20 e 23 anos. Eram retirantes, fugitivos do interior do Maranhão. Por 3 meses, esconderam-se em celeiros, matagais, casas abandonadas. Estavam magros, doentes. Precisavam desesperadamente de ajuda. Francisco os deixou entrar imediatamente. Janina preparou água morna para se lavarem. Vicente levou 2 colchões de palha extras para o porão. Tudo parecia normal. Seguro. Humano. Os irmãos Dantas sobreviveriam no porão por 4 dias. Henrique primeiro, depois Madalena. Seus corpos iriam para os barris números 7 e 8. Francisco anotou em seu diário. Material de boa qualidade. Jovem, elástico. O processo de conservação corre conforme o planejado. Nos documentos da polícia, foi encontrado o fragmento de uma carta escrita por Madalena Dantas para uma amiga no Rio de Janeiro. A carta nunca foi enviada. Madalena a escondeu no bolso do vestido. Querida Sônia, escrevo para você pela última vez. Estamos na casa do curtidor em Belém. Algo está errado aqui. As pessoas no porão não falam, não comem, olham para o vazio. Ouço sons estranhos à noite lá de cima. O piano, mas tocado como se por alguém que esqueceu como. Meu irmão diz que deveríamos ir embora amanhã. Mas para onde? A polícia está em toda parte. Eu não tenho mais forças. Se esta carta um dia chegar até você, lembre-se de mim. Reze por mim. Sua Madá. A carta só apareceu nos arquivos em 1947. Sônia, do Rio de Janeiro, estava morta. Morreu durante uma manifestação política em 1944. Era quarta-feira, 8 de outubro de 1941, quando Cristina Gouveia bateu à porta do casarão na Gaspar Viana, 34. Uma professora de 23 anos, de Manaus, fugindo de uma batida policial. Trazia apenas uma pequena mala e uma foto dos pais. Janina abriu a porta. Sorriu calorosamente. Convidou-a a entrar. Cheirava a repolho cozido, um cheiro raro na cidade faminta. Cristina sentiu-se aliviada. Francisco estava sentado à mesa da cozinha, afiando facas. Movimentos pequenos, precisos. Ele não ergueu os olhos quando Cristina entrou. Apenas acenou com a cabeça em direção às escadas que levavam para baixo. Vicente esperava na entrada do porão. Apontou com a mão para os degraus escuros. "A senhora estará segura", disse ele com voz monótona. "Aqui ninguém vai encontrá-la." O porão era baixo, úmido. A luz de uma única lâmpada lançava longas sombras nas paredes de pedra. No canto, havia 10 colchões de palha. Neles, 9 pessoas estavam sentadas. 3 homens, 4 mulheres, 2 crianças. Ninguém levantou o olhar quando Cristina desceu as escadas. Ninguém disse uma palavra. O cheiro adocicado, denso, pesado. Cristina não conseguia defini-lo. Lembrava algo de um matadouro, mas não exatamente. Mais como couro velho e molhado. No canto do porão havia 3 barris, de madeira vedados com piche. Um estava entreaberto. Cristina vislumbrou a borda de algo pálido, submerso no líquido turvo. Ela desviou o olhar. Janina desceu ao porão às 10 da noite. Trazia uma bandeja com pratos de sopa de legumes. Colocou-a no chão. Sorriu novamente. "Comam, por favor. Depois precisaremos de silêncio", disse ela. Ela saiu, trancando a porta atrás de si. O som da fechadura ecoou no silêncio do porão. Cristina não tocou na sopa. Observou os outros. Todos comiam em silêncio, mecanicamente. As 2 crianças, um menino de talvez 8 anos, uma menina mais nova, olhavam para ela com olhos grandes e vazios. O menino tinha cabelos claros, parecidos com os de Sofia. Cristina notaria isso mais tarde, quando tudo ficasse claro. Aquele menino foi o primeiro que Janina convidou para casa, porque seus cabelos a lembravam da filha morta. Às 3 da manhã, Cristina ouviu o piano. "Dorme, meu anjo." A mesma frase, repetida indefinidamente. Ninguém no porão se moveu. Como se conhecessem aquele som.
como se tivessem deixado de ouvi-lo. Na noite seguinte, não houve sopa. Janina desceu apenas para buscar um dos homens. Mais velho, talvez 50 anos, cabelos grisalhos e ombros caídos. Ela apontou para as escadas. Ele foi sem dizer uma palavra. Cristina ouviu os passos no andar de cima. Depois, silêncio. Em seguida, sons estranhos e úmidos, como se alguém estivesse limpando o chão com um pano. O som durou 1 hora, talvez mais. Ao amanhecer, Vicente trouxe as roupas vazias do homem para o porão, dobradas em uma pilha arrumada. Ele as colocou no canto, junto com as outras pilhas de roupa. 10 pilhas, talvez 12. Na noite seguinte, Francisco entrou no porão. Ele examinou todos com o olhar. Parou em Cristina, olhou para as mãos dela, dedos longos, pele delicada. Tocou seu pulso, como se avaliasse a qualidade. Ele acenou com a cabeça. Saiu sem dizer uma palavra. Cristina sabia. Sabia antes mesmo de poder nomear. O cheiro adocicado, os barris, as roupas vazias, a forma como Francisco tocou sua pele. Tudo ficou claro em um segundo aterrorizante. No dia seguinte, Janina trouxe mais comida. Sopa quente, um pedaço de pão. Ela sorria, mas seus olhos estavam vazios. Como se olhasse através de Cristina, não para ela. Amanhã será melhor, disse Janina. Amanhã Sofia poderá voltar para casa. Ninguém no porão reagiu àquele nome, como se já o tivessem ouvido antes. Naquela noite, Cristina esperou. Esperou até que todos dormissem. Esperou o piano parar de tocar. Esperou os passos no andar de cima silenciarem. Às 4 da manhã, ela tentou abrir a porta, trancada. Ela forçou a maçaneta em silêncio para não acordar os outros. Nada. No canto do porão, ela viu uma pequena janela, alta, estreita, tapada com tábuas. Mas uma das tábuas estava solta. Cristina se aproximou. Tentou puxá-la. Um estalo. A tábua cedeu. O menino de cabelos claros acordou. Olhou para ela, não gritou, não deu o alarme. Apenas acenou com a cabeça, como se entendesse. A janela era pequena demais. Cristina não conseguiria passar por ela. Mas ela podia gritar. Podia tentar pedir ajuda. Quando Janina desceu na noite seguinte para buscar outra pessoa, Cristina se levantou e correu em direção às escadas. Vicente bloqueou seu caminho, mas Cristina foi mais rápida. Ela o chutou no joelho. Passou por Janina. Correu escada acima. As portas estavam trancadas. Francisco estava parado junto a elas, com uma faca na mão. A faca era pequena, precisa. Uma faca de esfolar. Cristina gritou, alto. Tão alto que as luzes se acenderam no casarão. Tão alto que uma patrulha da polícia parou na rua. Vicente a alcançou um segundo depois, mas era tarde demais. Cristina abriu a porta da frente e correu para a rua. Os policiais estavam patrulhando a área após o toque de recolher. Viram a mulher correndo, viram Vicente com a faca. Viram Francisco parado na porta, calmo, como se nada estivesse acontecendo. Marta Lemos, esse era o nome verdadeiro da fugitiva, sobreviveu. Ela escapou naquela noite de novembro de 1941, quando uma patrulha policial casual a salvou da família Santos. A prisão ocorreu no dia seguinte, às 8 da manhã. Os policiais entraram no casarão com as armas prontas. Encontraram Francisco sentado calmamente à mesa, afiando facas. Janina tocava piano no andar de cima, a mesma melodia, infinitamente. Vicente estava no porão, parado ao lado de um barril aberto. Na mão, ele segurava um pedaço de material, pálido, úmido, com uma textura estranha. Arthur Bastos, o delegado comandante da patrulha, entrou primeiro no porão. O que ele viu fez até mesmo ele, um veterano de operações violentas, um homem acostumado à visão da morte, hesitar na escada. 11 corpos, desmembrados, esfolados com precisão artesanal, armazenados em barris com salmoura, como se fossem matéria-prima para processamento. Nas paredes do porão, pendurados em molduras de madeira, havia pedaços de pele humana, curtida, conservada pelo método do curtume, disposta ao redor de uma imagem de Nossa Senhora, como a moldura de um altar medonho. Os ossos estavam empilhados em um canto, segregados por tamanho. Ossos longos separados, ossos curtos separados, os crânios empilhados em uma pirâmide. 11 crânios, de tamanhos variados. Na bancada de trabalho estavam as anotações de Francisco. Registros sobre processos de conservação, resistência do material, testes de durabilidade. Ele estava conduzindo um experimento, documentando cada etapa com precisão científica. Um dos cadernos continha desenhos, esboços do corpo humano com linhas de corte marcadas, cálculos da área de superfície da pele, comparações da espessura do tecido entre diferentes vítimas, notas sobre a elasticidade da pele de crianças versus adultos. Havia também o diário de Janina, escrito com uma caligrafia trêmula, cada vez menos legível a cada página. Junho de 1941. Sofia voltará se prepararmos um lugar para ela. Francisco sabe como? Francisco sempre sabe.
Julho de 1941. O material é delicado. Precisamos preservar o que é mais belo. Precisamos criar um lar para Sofia. Agosto de 1941. Eu a vi esta noite. Ela estava parada ao lado do piano, sorrindo. Ela disse que falta pouco, só mais alguns. Setembro de 1941. A pele é a memória da alma. Francisco está certo. Se preservarmos a pele, preservamos a alma. O último registro, datado de outubro de 1941. Quase pronto, quase temos o suficiente. Sofia poderá voltar. Sofia poderá ficar conosco para sempre. Os investigadores da polícia não sabiam o que fazer com aqueles documentos. O inspetor Paulo Zimmermann, responsável pelo caso, enviou um relatório para o Rio de Janeiro. Diese Familie funktioniert wie ein Organismus mit einem dunklen Zweck. Esta família funciona como um organismo com um propósito sombrio. Os interrogatórios duraram 3 semanas. Francisco respondia objetivamente, com calma. Descrevia o processo de curtir a pele como um procedimento normal de oficina. Explicou que o material estava disponível, então ele o utilizou. Era apenas trabalho, dizia ele. Um processo de conservação, nada mais. Quando perguntado sobre o propósito, ele se calava. Quando lhe mostravam o diário de Janina, ele olhava para a parede. Quando mencionavam Sofia, algo em seu rosto mudava, apenas por um momento. Depois, a mesma máscara fria retornava. Janina permaneceu em silêncio nos primeiros 10 dias. Sentava-se na cela e olhava para o vazio. Não reagia a perguntas. Não comia. Não bebia. Então começou a falar exclusivamente sobre Sofia. Descrevia a doença da filha, sua morte, o vazio que restou. Eu precisava tê-la de volta, ela repetia. Eu precisava criar um mundo para onde ela pudesse retornar. Francisco sabia como, dizia ela. Francisco sempre sabe como preservar o que é precioso. A pele lembra, os ossos lembram. Se reunirmos o suficiente, Sofia poderá voltar. Os investigadores tentaram entender a lógica. Tentaram encontrar uma explicação racional. Não havia nenhuma. Vicente não respondeu a nenhuma pergunta. Sentava-se na cela e olhava para a parede. Quando traziam comida, ele não tocava. Quando perguntavam sobre as vítimas, ele se calava. Quando lhe mostravam as fotos do porão, ele nem sequer piscava. Marta Lemos testemunhou perante a comissão policial em dezembro de 1941. Descreveu as 9 pessoas no porão. Forneceu seus nomes, tantos quantos ela conseguia lembrar. Estevão Matos, Ana Carvalho, os irmãos Dantas, o casal Rosenblum. Apenas 7 nomes. 4 vítimas nunca foram identificadas. Ninguém as procurava. Ninguém relatou o desaparecimento delas. No caos da época, elas simplesmente deixaram de existir. Marta também contou o que viu na parede do porão. A imagem de Nossa Senhora cercada por pele curtida. Janina ajoelhada diante dela, sussurrando o nome de Sofia. Era como um santuário, testemunhou Marta. Um santuário construído com pessoas, com a pele delas, com os ossos delas, como se os santos estivessem construindo uma casa para o espírito da filha. Em um dos cadernos de Francisco, encontraram um esboço. Representava uma pequena figura, talvez 30 centímetros de altura, construída com ossos e coberta com pele. Abaixo, a legenda Sofia, versão 3, protótipo final. Os arquivos do caso desapareceram com a queda do regime em 1945. O novo Departamento de Segurança Pública assumiu fragmentos da documentação, encontrados em um quartel abandonado. O julgamento ocorreu em 1947, perante o Tribunal Especial no Rio de Janeiro. Francisco Santos, calmo, controlado, metódico. Janina Santos já estava morta. Vicente Santos, silencioso, ausente. O juiz do caso, André Carvalho, fez a Francisco uma pergunta simples. Por quê? Francisco olhou para ele com os mesmos olhos frios que os vizinhos lembravam. Sofia precisava de um lar. Ele respondeu após um longo silêncio. Tudo o que eu fiz foi por ela, para que ela pudesse voltar. Mas ela não podia voltar, disse o juiz. Sua filha está morta. Ainda não, respondeu Francisco. Eu ainda não tinha material suficiente. Veredito. Pena de morte. Foi executada em 19 de março de 1947, no pátio do presídio de Santo Antônio, às 6 da manhã. Francisco Santos aceitou a execução sem dizer uma palavra. Não pediu clemência, não demonstrou remorso. Suas últimas palavras, anotadas pelo capelão da prisão. Diga a Vicente para terminar, para não deixar pela metade. Vicente Santos recebeu a sentença de prisão perpétua. Como era menor de idade quando os crimes começaram, tinha apenas 16 anos, foi colocado na penitenciária de Acari. Morreu lá em 1979, passou 38 anos na prisão. Até o fim da vida, não pronunciou uma única palavra sobre o porão, sobre as vítimas, sobre o que realmente aconteceu no casarão da Gaspar Viana, 34. Companheiros de cela lembravam que Vicente passava dias inteiros olhando para a parede.
Não falava com ninguém? Não participava de nenhuma atividade? Recusou visitas de parentes distantes. A única coisa que fazia regularmente era desenhar. Os guardas encontravam centenas de esboços em sua cela. Todos retratavam a mesma coisa. Uma menina de cabelos claros, parada em um quarto vazio. Janina cometeu suicídio na prisão em fevereiro de 1947, antes mesmo do julgamento. Enforcou-se com um lençol na mesma noite em que soube que Francisco havia sido condenado à morte. No bolso do vestido da prisão, encontraram um bilhete com uma única linha. Dorme, meu anjo, minha pequena Sofia. Os arquivos reunidos pelo Departamento de Segurança foram selados e enviados para um arquivo secreto. O acesso a eles só foi obtido em 1998, quando o Arquivo Histórico Nacional iniciou a catalogação sistemática dos crimes daquele período. Os documentos revelaram que os Santos agiram por pelo menos 9 meses, de fevereiro de 1941 a novembro daquele mesmo ano. Nesse período, pelo menos 23 pessoas passaram pelo casarão. 11 corpos foram encontrados no porão. As 12 restantes nunca foram encontradas. Provavelmente foram completamente processadas. Ossos dissolvidos em ácido, pele utilizada, o resto queimado no forno. Partes dos depoimentos sugeriam que Francisco vendia materiais processados no mercado negro. Compradores militares, supostamente, não faziam perguntas sobre a origem do couro. Em tempos onde tudo valia ouro, até as mercadorias mais suspeitas encontravam compradores. Uma das testemunhas, Jorge Matos, um comerciante do mercado negro, testemunhou em 1948 que Vicente Santos lhe ofereceu couro da mais alta qualidade, perfeitamente curtido. Quando perguntou sobre a origem, Vicente respondeu: oficina da família, estoque antigo. Matos comprou 3 rolos, revendeu-os. Ele nunca soube o que era realmente. Quando leu sobre o julgamento dos Santos em 1948, vomitou e passou uma semana sem conseguir dormir. Mas isso não explicava o santuário. Não explicava a imagem de Nossa Senhora cercada por restos humanos. Não explicava a obsessão de Janina, suas orações noturnas, o piano tocando a mesma canção de ninar até o amanhecer. Os moradores do casarão na Gaspar Viana 34 ainda contam histórias. Sobre o cheiro estranho e adocicado que escapa do porão em noites úmidas. Sobre o som do piano vindo dos apartamentos vazios ao anoitecer. O prédio sobreviveu à ditadura. Sobreviveu aos anos seguintes. Permanece de pé até hoje. O porão está fechado. Os proprietários emparedaram a entrada em 1963, após uma série de eventos estranhos sobre os quais ninguém quer falar em voz alta. Uma inquilina do segundo andar, Sra. Carvalho, contou a um jornalista local em 2005. Às vezes à noite eu ouço música. É o piano. Sempre a mesma melodia. Meu marido diz que é imaginação minha, mas eu sei o que ouço. Marta Lemos, a única testemunha sobrevivente, morreu em 1989, em Curitiba. Em suas memórias, publicadas 1 ano antes de sua morte, ela escreveu: eu vi o inferno, mas não era fogo e enxofre. Era amor transformado em algo tão monstruoso que a mente humana se recusa a nomear. Os Santos amavam sua filha, tanto que estavam dispostos a matar 11 pessoas para tê-la de volta. E eu ainda não entendo o que era pior, seus crimes ou o fato de que eles realmente acreditavam que funcionaria. Em 2003, um grupo de pesquisadores do Arquivo Histórico Nacional tentou obter acesso ao porão emparedado. Queriam examinar o local, documentar os restos. Os proprietários recusaram categoricamente. O caso foi parar na justiça. O tribunal decidiu que o porão permaneceria fechado, citando o bem-estar público e a memória das vítimas. Os pesquisadores recorreram. Perderam. Um dos pesquisadores, Dr. Pedro Vasconcelos, disse mais tarde em uma entrevista: eu entendo a decisão. Alguns lugares não devem ser abertos. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Os arquivos do caso Santos contêm 347 páginas. A maioria são transcrições de interrogatórios, relatórios técnicos, descrições dos achados. Mas também há fragmentos estranhos, notas nas margens, acréscimos de autores desconhecidos, perguntas que nunca foram feitas. Uma dessas anotações, feita a lápis na última página do relatório do inspetor Zimmermann, diz: Was wollte diese Familie wirklich erschaffen? Desenhe o que esta família realmente queria criar. Ninguém respondeu a essa pergunta. Ninguém consegue. 3 pessoas, um porão, 11 corpos, 12 pessoas nunca encontradas. Anos de silêncio após o caso, antes que fosse a julgamento. 51 anos até que os arquivos fossem revelados ao público. E a pergunta que permanece sem resposta: os Santos acreditavam que poderiam trazer Sofia de volta à vida, construindo seu corpo com os corpos de outros? Era religião, loucura ou algo entre os dois? Francisco realmente achava que, se reunisse pele suficiente, ossos suficientes, sua filha de alguma forma se materializaria?
Janina realmente acreditava que suas orações noturnas diante do altar de pele invocariam o espírito de Sofia? Ou talvez eles simplesmente não pudessem aceitar a perda. Talvez não pudessem lidar com o vazio. E em seu desespero criaram algo para preencher esse vazio, mesmo que exigisse 11 vítimas. No Arquivo Histórico Nacional, na pasta marcada Belém, Gaspar Viana 34, 1942, repousa o último documento. Uma pequena fotografia encontrada no porão, colada com fita na parede ao lado do altar. Mostra a família Santos, Francisco, Janina, Vicente e a menina, Sofia. Todos estão sorrindo. Atrás deles, vê-se a oficina de curtume. Sobre a mesa, há ferramentas, facas, formões, agulhas, e ao fundo, quase imperceptível, pendurada na parede, uma moldura com couro esticado. Pele de animal, provavelmente. Isso foi antes da guerra, antes de tudo. Mas quando você olha para aquela fotografia por tempo suficiente, começa a se perguntar: Francisco já estava planejando naquela época? Ele já sabia o que faria se Sofia morresse? O couro realmente tem memória, como ele costumava dizer? É possível preservar alguém que você ama conservando fragmentos de outras pessoas? Se todo pai quer proteger seu filho, mesmo após a morte, onde está a fronteira entre o amor e a monstruosidade? Se todos os vizinhos sabiam que algo estava errado, por que ninguém bateu naquela porta antes? Nos arquivos, há ainda outro documento, frequentemente ignorado pelos historiadores. O relatório psiquiátrico de Francisco Santos, compilado por um médico local, Dr. Henrique Müller, em janeiro de 1942. Müller examinou Francisco por 4 dias. Realizou uma série de testes, entrevistas, observações. Suas conclusões foram inequívocas. Der Patient seit keine Anzeichen von Wahnsinn. O paciente não apresenta sinais de loucura. Francisco estava plenamente consciente de seus atos. Entendia as consequências. Sabia que estava matando. Sabia que era ilegal, imoral, monstruoso. Ele simplesmente decidiu que o objetivo justificava os meios. Foi o homem mais aterrorizante que já conheci, escreveu Müller em seu diário particular, descoberto apenas em 1989. Não porque ele era louco, mas porque ele era completamente racional. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e acreditava que era o certo. Essa racionalidade era talvez o mais perturbador. Os santos não agiram em um frenesi. Não estavam em psicose. Cada passo foi pensado, planejado, executado com precisão. Encontraram o calendário de Janina de 1941. Cada dia em que uma nova vítima chegava era marcado com uma pequena cruz. Os dias em que o processo era executado eram marcados com uma estrela. Janina mantinha uma contabilidade precisa da morte. No total, encontraram 47 cruzes. 47 pessoas entraram no casarão da Gaspar Viana, 34, entre fevereiro e novembro de 1941. 11 corpos foram encontrados no porão. 36 pessoas desapareceram sem deixar rastro. Os policiais vasculharam o casarão inteiro. Verificaram cada canto, cada fresta. Encontraram no forno da oficina restos de ossos queimados, fragmentos pequenos demais para serem identificados. A perícia determinou que provinham de pelo menos 15 indivíduos diferentes. Na chaminé, encontraram restos de roupas. No jardim atrás do casarão, sob uma camada de terra, descobriram mais 3 corpos, sem pele, sem rosto, enterrados superficialmente de forma descuidada. Total, 14 corpos encontrados. 33 pessoas permaneceram sem explicação. 33 vidas que simplesmente deixaram de existir, como se nunca tivessem estado ali. Parte das vítimas eram refugiados europeus. O desaparecimento deles não surpreendeu ninguém. Pessoas desapareciam diariamente. Parte eram brasileiros procurando abrigo. Ninguém relatou o desaparecimento deles, porque ninguém sabia onde tinham sido vistos pela última vez. A época criou as condições ideais para o crime dos santos. O caos, o medo, a desconfiança. Cada um cuidava de si, cada um tinha seus segredos. Todos sabiam que perguntar demais poderia ser a última pergunta que fariam. Maria Bastos, a vizinha do primeiro andar, testemunhou mais tarde. Eu sabia, todos nós sabíamos. Víamos as pessoas entrarem, não as víamos sair. Ouvíamos os sons estranhos à noite, sentíamos aquele cheiro. Mas o que podíamos fazer? Ir à polícia? Eles nos prenderiam por esconder fugitivos? Ir para a resistência? Eles tinham outros problemas. Estávamos sozinhos e escolhemos o silêncio. Esse silêncio foi talvez a maior tragédia desta história. Não o crime em si, embora tenha sido hediondo, mas o fato de que tantas pessoas sabiam, suspeitavam, imaginavam e não fizeram nada. Apenas uma patrulha policial casual, chamada por um denunciante anônimo, que nunca foi identificado, interrompeu as atividades dos santos. Se não fosse por aquela pessoa, a família poderia ter continuado. Por meses, talvez anos. Após o fim da ditadura, em 1946,
Um grupo de sobreviventes da perseguição em Belém tentou estabelecer uma lista das vítimas dos santos. Interrogaram dezenas de testemunhas, verificaram centenas de documentos. Conseguiram identificar 13 nomes. Além dos já conhecidos, os Rosenblum, Estevão Matos, Ana Carvalho, os irmãos Dantas, encontraram também Moisés Goldberg, um alfaiate de 40 anos. Desapareceu em maio de 1941. A esposa esperou por ele por 2 anos antes de morrer. Rebecca Weinstein, uma mãe de 25 anos com 2 filhos, fugiu com seus filhos, Davi, de 6 anos, e Sara, de 4. Todos os 3 desapareceram em agosto de 1941. Seus corpos nunca foram encontrados. Jacó Katzenbogen, um estudante de 17 anos do Rio de Janeiro, veio para Belém procurando um lugar seguro. Foi visto pela última vez entrando no casarão da Gaspar Viana, 34, em junho de 1941. Cláudio Novaes, sim, o mesmo sobrenome, nenhuma ligação familiar, um trabalhador de 32 anos de Belém. Estava fugindo do recrutamento forçado. Desapareceu em julho de 1941. Esses nomes, esses rostos, essas histórias, tudo desapareceu no porão da Gaspar Viana, 34. Restaram apenas os registros nos arquivos, as memórias dos poucos que sobreviveram o suficiente para lembrar. A descoberta mais arrepiante, no entanto, foi o diário de Vicente, encontrado escondido sob as tábuas do assoalho de seu quarto. Um caderno fino, escrito com uma caligrafia regular e calma. Janeiro de 1941. Papai me mostrou hoje como remover a pele corretamente. Ele diz que preciso aprender a ter precisão, que cada corte importa. Eu ainda não entendo porquê, mas confio nele. Março de 1941. Mamãe toca piano a noite toda. A mesma melodia, sem parar. Papai diz que isso a ajuda a se concentrar, que todos nós precisamos nos concentrar no objetivo. Abril de 1941. Vi o processo inteiro pela primeira vez hoje, do começo ao fim. Foi mais difícil do que eu pensava, mas papai diz que vou me acostumar, que é pela Sofia. Maio de 1941. Já é o 9º. Papai diz que ainda não temos o suficiente, que precisamos de mais. Mamãe concorda. Ela reza diante da imagem todas as noites. Outubro de 1941. A garota de Manaus quase escapou hoje. Papai ficou zangado. Ele diz que preciso ser mais cuidadoso, que não podemos deixar ninguém sair e contar. O diário termina abruptamente, sem um último registro. A última página está em branco, como se Vicente soubesse que estava acabando. Este diário nunca foi usado no julgamento. Foi encontrado apenas em 1963, durante uma reforma no casarão. Naquela altura, Vicente já cumpria 16 anos de sua sentença perpétua. Quando lhe mostraram o diário durante a visita de um promotor à prisão, Vicente olhou para ele e desviou o olhar. Não disse uma palavra. Deitou-se em sua cama e virou o rosto para a parede. Essa foi a única vez que alguém tentou falar com ele sobre o caso após o julgamento. Vicente passou os 16 anos seguintes em completo silêncio. Companheiros de cela diziam que Vicente se comportava como se não estivesse vivo. Só comia quando forçado. Não aproveitava o banho de sol. Não lia livros. Não ouvia rádio. A única atividade que realizava voluntariamente era desenhar. Os guardas lhe davam papel e lápis. Vicente desenhava por horas. Sempre a mesma imagem. Uma menina de cabelos claros, parada em um quarto vazio, estendendo as mãos em um gesto de súplica ou boas-vindas. Quando ele morreu em 1979, em sua cama na prisão, calmamente durante o sono, encontraram mais de 300 desses desenhos sob seu colchão. Todos foram posteriormente destruídos por ordem da direção da prisão. Foram considerados material capaz de perturbar a ordem pública. Restou apenas um desenho, acidentalmente preservado nos arquivos da prisão. Esse único desenho está agora no Arquivo Histórico Nacional, na mesma pasta do resto dos documentos do caso Santos. Olhando para ele, você vê exatamente o que os guardas viram. A menina com os braços estendidos. Mas se você olhar por mais tempo, nota algo mais. A menina não tem rosto, apenas um contorno, um esboço vazio, esperando para ser preenchido. Isso talvez resuma melhor todo o caso Santos. Um vazio esperando para ser preenchido. Uma família tentando preencher uma perda inimaginável com algo que nunca poderia substituí-la. O casarão na rua Gaspar Viana, 34, permanece de pé até hoje. Novos moradores vêm e vão. A maioria não conhece a história do prédio. Aqueles que sabem preferem não falar sobre isso. A senhora irá... Santos, nenhuma relação com aquele Santos, que atualmente mora no 1º andar, disse em uma entrevista em 2018. Às vezes eu ouço algo do porão. Um arranhar, como se alguém estivesse tentando sair. Meu marido já verificou várias vezes. O porão está vazio, emparedado há 50 anos. Mas eu continuo ouvindo o som. Isso, claro, pode ser apenas imaginação. Prédios antigos têm seus ruídos. A madeira trabalha, os canos rangem.
O vento assobia pelas frestas, mas os moradores do casarão na Gaspar Viana, 34, sabem que há algo mais. Sabem que certos lugares carregam memórias. Que certos crimes deixam uma marca mais profunda do que manchas de sangue no chão. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso agora.